Vamos continuar nossa mensagem falando sobre filhos e precisamos voltar a estudar algum livro bíblico de início até o fim. Não sei se os irmãos estão com saudade de estudar livros, mas eu não gosto muito de mensagem tópica. É um pouco difícil de escolher os temas e abordar os assuntos. Nós vamos falar sobre filhos. A semana passada nós olhamos e nós vimos algumas coisas importantes sobre filhos. E nós vimos que de maneira bem simples, a verdade central do texto que nós vamos ler hoje, abre em Efésios capítulo 6. Semana passada nós vemos 6:1 e Colossenses 3:20. Hoje nós vamos ler Efésios 6, versículo 2 e 3. Efésios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Diz assim, eu vou usar a palavra filhos, que está no verso 1 e que ela rege todo o resto do conteúdo do assunto. Semana passada vivo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Hoje começaria o texto dizendo, filhos, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filho, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse é o texto dessa noite. Verdade central, nós olhamos a semana passada. Quem consegue lembrar? É a mesma verdade central, sem olhar aí suas anotações. Deus, vou ajudar você, Deus deu aos filhos, ou para evitar, para não haver desordem, ou para evitar desordem, Deus deu aos filhos duas ordens, bem simples. A primeira, os filhos, qual é a primeira? Obedecer aos vossos pais. E a obediência, ela deve acontecer em três esferas, 3 níveis aí. Ela deve ser imediata, ela deve ser inteira e ela deve ser interna. Então é assim, o filho ouviu o pai, ele precisa obedecer. Ele tem que colocar em prática, ele precisa praticar. Pastor, não ouvi essa mensagem, está no site, você entra lá, você tem acesso a ela. Mas a verdade central é essa, ó. Para não haver desordem na igreja, na família e na sociedade, Deus dá aos filhos 2 ordens. Se forem aplicadas em qualquer contexto, onde você quiser, se você um dia tiver a oportunidade de entrar na Fundação Casa, antiga FEBEM, e você ensinar para os jovens lá obediência e honra, a sociedade experimentaria uma melhora substancial. Se você, professor, ensinar, conseguir colocar na mente dos seus alunos pequenos ou adolescentes, ou até professores universitários, se você conseguir colocar na mente dos seus alunos obediência e honra, esse mundo vai ser extremamente melhor. O mundo está uma desordem, porque os filhos não sabem o que é obediência, e os filhos muito menos, para maior tristeza, mais do que obedecer, filhos não têm sabido mais o que é honra aos pais. Mas isso, de um certo modo, é triste, de um outro modo não deve ser de se estranhar, porque Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, Paulo diz que uma das marcas dos últimos tempos, ele diz, os homens serão amantes de si mesmos, de prazeres, egoístas. Ele vai colocando uma lista terrível. E no meio dessa lista, ele simplesmente vai lá e fala assim, desobediente aos pais. Então, quando você vê uma geração desobediente, não se assuste. Há um amigo que foi visitar uma tribo de Yanomamis, índios que vivem em comunidades isoladas. E quando ele chegou lá, não sei se você sabe, mas os índios, principalmente nessa etnia Yanomami, os filhos batem nos pais. Então os pais têm que sair correndo, porque os filhos pegam um pedaço de pau e eles batem nos seus pais. E esse amigo visitando, esse missionário visitando essa tribo, viu um filho correndo atrás do pai com um pedaço de pau. Ele falou, meu Deus, a sociedade chegou a essa aldeia. Mas a sociedade não chegou lá. O que aconteceu? O pecado que existe no coração de todas as pessoas se manifestava naquela comunidade, lá no meio. Não é o homem branco que é assim.
Então o índio também faz esse tipo de crueldade. E assim também, se nós fôssemos olhar, falando de filhos índios que fazem isso, né? Pais também. Se você entrar na internet, você vai encontrar documentários. Existe um documentário, esqueci o nome da menina, mas porque eles colocam e tiram o vídeo. Alguém coloca, a FUNAI vai lá e manda tirar o vídeo sobe de novo para a internet com outro nome. Ele conta a história de uma menina, foi filmada por missionários. Uma menina nasceu com um problema, dois filhos. Um deles nasceu com paralisia cerebral e o outro a menina parece que nasceu com problema nas pernas. E há uma grande tempestade naquela aldeia, numa noite, e devasta tudo no meio da floresta. Então os índios se levantam e dizem: nós somos amaldiçoados, e é porque essas crianças estão vivas que nós estamos sendo amaldiçoados. Precisamos dar um fim nelas. E o índio se levanta no meio da aldeia, uma grande oca, ele pega um pedaço de madeira e ele começa a bater na madeira, e ele diz o seguinte: todos aqueles que protestam comigo, todos aqueles que concordam comigo, levantem e façam o mesmo. Então o índio começa a bater a madeira, e aí outro se levanta, e dentro da oca aparece um barulho enorme de tambor, as pessoas vão batendo, e a responsabilidade por matar os filhos era dos pais. E o pai escuta toda a aldeia batendo, falando: nós queremos a morte dessas crianças. E o pai não consegue fazer isso. O pai sai correndo de dentro da oca, vai até a beirada de um lago onde tem plantas venenosas. Ele come as plantas e cai morto dentro do lago, para não fazer isso. Mas o pessoal não para, eles continuam batendo. E agora a obrigação de quem é? Da mãe. A mãe sai correndo também, come raízes venenosas e cai morta dentro da água. Então os dois morrem. E agora você tem uma tragédia, porque você tem um pai e uma mãe morto, e você tem um irmão adolescente, você tem uma criança de mais ou menos 6 anos, você tem uma criança com paralisia e uma criança com deficiência nas pernas, uma paralisia cerebral e outra com deficiência nas pernas. E os índios dizem para o irmão: agora a responsabilidade é sua, você tem que matar sua família. Então o irmão pega a criança, pega o que tem deficiência mental, ele leva até um buraco, faz um buraco no chão, coloca o filho dentro do buraco, o irmão no caso, e ele enterra o irmão. E ele pisoteia. E você vê a terra se mexendo na filmagem e ele vai pisando. E a irmã que tem paralisia nas pernas, não pode fazer nada. O irmão de 6 anos diz: deixa ele, eu cuido dele. O irmão mais velho não parou, enterrou, e o menino com paralisia cerebral morreu. Ele sai dali e vai buscar a criança que é paralisada com as pernas. E aí quando ele faz isso, faz um buraco e enterra a irmã que é paralisada. Assim que ele sai, o menininho, o irmão de 7 anos, desenterra e tira a menina lá de dentro. E aí começa um dilema todo. Esse vídeo tem na internet. É difícil você achar, de vez em quando sobe, eles tiram de novo. Mas para você ver que a crueldade está aí. E a história desenrola-se, o menino tem que criar. Um menino de 7 criando uma menina de 4. Ele amarrava lonas feitas de coisa de árvore lá. Ele punha na cabeça e pendurava a irmã nas costas e carregava para cima e para baixo. E a aldeia disse: se você não matar a sua irmã, você vai ser abandonado na floresta. Que era o mesmo que sentenciar à morte, né? Ele tenta cuidar da sua irmã durante 2 anos. 2 anos, nada, a aldeia decide abandoná-lo. Falou: agora então, se você não quer matar a sua irmã, o seu irmão mais velho vai ficar conosco. Então ia abandonar na floresta uma criança de 6 e uma de 4. O menino de 6 cria praticamente a de 4 durante 2 anos. E, gente, isso é filmado. A criança sentada, ele falava para a irmã: para de chorar, eu vou pescar alguma coisa para nós comermos. Quando ele saía para pescar, os outros índios da aldeia tentavam matar a criança. O tempo inteiro isso. Finalmente, quando a menina adoeceu de um modo que esse menino não tinha mais condições, ele sozinho entra numa jangada, coloca sua irmã, ele desce rio abaixo, parece que 2 ou 3 dias navegando no rio Amazonas, e ele chega numa comunidade onde tem um missionário. E quando ele desembarca, o missionário pega essa criança já praticamente quase morta
eles vão cuidar da criança, pede ajuda de um avião chamado Asa de Socorro, que são missionários, e essa criança é levada para a cidade, é tratada e ela se cura. E o documentário todo é feito, mostra-se anos depois a criança voltando, agora já uma moça adolescente, a agradecer o irmão por ter sido salva. Volta para a aldeia, encontra o seu irmão e agradece, olha, obrigado porque eu não morri. E a aldeia toda vê isso. E, gente, ela é levada no Congresso Nacional, é colocada diante dos deputados aqui em Brasília. E um dos deputados, e ela coloca assim, olha, vocês precisam fazer uma lei para parar com o infanticídio. Olha, eu sou aqui vivo, eu não estaria. E aí um dos deputados dizem, índios não são humanos, por isso não têm direitos a leis. Está aí a plenos pulmões. Aí você entende o que a Bíblia quer dizer com o mundo jaz no maligno. Terrível. Mas nosso texto aqui é sobre filhos honrando seus pais. Nosso objetivo dessa noite é mostrar a segunda ordem dada a todo filho. A primeira é obediência, a segunda é honra. A primeira ordem nós já vimos semana passada, não vou repetir. Os 3 níveis da obediência: imediata, inteira e interna. É assim que você, filho, tem que ser. Não deixe o seu pai ficar falando 2, 3 vezes. Obedeça. Não finja que não escuta. Obedeça. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Obedeça ao seu pai. Tenha uma obediência inteira. Não faça as coisas pela metade. Não faça as coisas deixando para trás rabichos de uma conduta inadequada. Faça o que tem que fazer de uma vez só. E por fim, obedeça no coração. De todas, nós vimos que essa é a mais importante. Se você não obedece internamente, o resto é mecânico. Até pessoas que não são crentes são capazes de fazer isso. Mas só o crente consegue fazer isso. Obedecer o pai e a mãe, discordando às vezes do pai e da mãe, mas obedecer com uma disposição de saber, estou fazendo isso porque a Bíblia diz que eu devo obedecer pai e mãe, porque isso é justo, é agradável diante de Deus, que eu assim pratique e viva. Então você, quando obedece seu pai, mesmo o pai ou a mãe, quando você acha que a ordem é injusta, não estou falando de ordem pecaminosa, a ordem pecaminosa não deve ser obedecida. Se o pai e a mãe falar, entra no mercado e roube lá, não faça isso, não obedeça. Mas se é uma ordem que simplesmente você não concorda, mas não tem pecado envolvido, você precisa obedecer, porque isso é agradável diante de Deus. Se o seu pai e sua mãe disser para você, você não pode mais ir à igreja, e você vier falar comigo, eu vou dizer, não venha mais à igreja. Nós vamos orar por você, mas obedeça o seu pai e a sua mãe. É assim que a Bíblia lida com essas questões. O pai e a mãe têm autoridade, nesse caso, principalmente o pai. Hoje nós vamos ver a segunda ordem dada por Deus, é a ordem: honrai os vossos pais. Conta-se a história de uma família, essa é uma história verídica de uma família que, um casal que tinha 2 filhas, e pelo desenvolver da vida, o pai falece, não o pai do casal, mas o avô aí falece, e essa família traz então a mãe para morar juntos. E a mãe vai pegando mais idade, e então as dificuldades de saúde dessa mãe vão se agravando. Então muitas vezes eles estavam sentados à mesa e a mãe tentava se alimentar, e quando ela trazia o talher para sua boca, ela vinha tremendo, e então parte do alimento acabava caindo na mesa, acabava caindo na roupa dela. E aquela situação gerava um certo incômodo na família, mas eles iam relevando, afinal de contas ela tem uma certa idade. Mas com o passar dos meses, e isso sendo uma constância, derrubava molho, as coisas iam caindo. E ela não conseguia mais fazer isso direito. Até que houve um dia que alguém disse, basta. E o filho se levanta e fala, não, desse jeito não dá, mãe. Você parece uma criança. Como que nós podemos viver e aí aponta as crianças e fala, até eles comem melhor do que você. Até você aprender a comer, nós vamos fazer o seguinte. O filho sai, pega uma mesa plástica, vai até um cômodo separado, coloca a mesa, coloca a cadeira e diz, você vai comer aqui, até que você aprenda a comer como gente. E quando você estiver comendo direitinho, você vai voltar a comer com a gente. E agora a família se reunia em volta da mesa, o pai, a mãe, as 2 filhas,
E aquela senhora sentada numa mesa, afastado, vendo a conversa deles ali, mas ausente da família nesse sentido, sofria com isso, mas não tinha condições nem de se impor, contrariamente a isso. E, eventualmente, alguém da família falava com ela, mas sempre que falavam com ela era para dar bronca, porque lá mesmo ela tinha derrubado um copo, ela tinha derrubado alguma coisa, e alguém sempre implicava com ela. Um dia, o pai e a mãe estão sentados na sala, eles estão conversando, e uma das suas filhas está sentada ao chão, brincando com caixinhas, montando casinha, aqueles quase bonecos de Lego, sabe aquelas pecinhas de encaixe? Ele está montando as coisas. E o pai, conversando com a filha, disse: filha, o que você está montando? E ela disse: papai, eu estou montando a minha casa. E ele começou a conversar com ela: nossa, que casa bonita, filho, o que é isso daqui? Esse daqui é a sala, papai, da casa. Olha que bonito, isso daqui é a cozinha. E a filha vai descrevendo aquilo que ela está projetando. E finalmente o pai pergunta uma coisa estranha. Ele olha lá na ponta da casa, há 2 bloquinhos colocados ali. E ele pergunta: filha, o que são esses bloquinhos? São os carros? E ela diz: não, filha, não, pai. Esses bloquinhos é o lugar onde você e a mamãe vão ficar quando vocês ficarem velhos. E houve um silêncio, um olhou para o outro, eles começaram a chorar, porque a menina já estava idealizando na sua mente o lugar onde ia falar: olha, um dia vocês vão ficar aqui na minha casa. Esse é o lugar de vocês, lá fora. E sem ninguém falar nada, a vovó voltou para a mesa. A família não reclamava mais, ela derrubar as coisas. Estava tudo bem, a família voltou a sorrir. Não se importava se ela derramava o suco ou não, porque afinal de contas, esse pai e essa mãe, eles não sabiam que era honrar essa senhora. E essa honra, essa maneira desonrosa, na verdade, de tratar essa anciã, estava sendo reproduzida para os seus filhos. Então, quando a Bíblia fala de honra, isso serve para os adolescentes que estão aqui, mas serve para qualquer um de nós. Se você é filho ainda, se seus pais são vivos, você deve honrá-los. Se seus pais são mortos, você deve honrar a memória deles. A honra nunca termina. A obediência cessa quando a família, um novo núcleo é feito. Mas a honra, ela vai adiante. É impressionante que quando Deus conduz o seu povo, nós estamos lendo Êxodos, vocês sabem que Deus deu a Moisés 2 tábuas, as tábuas da lei. Há uma discussão muito grande de por que Deus deu 2 tábuas. Normalmente, você, quando vê representados os 10 mandamentos em tábuas, como é que você vê? Como? 5 de um lado e 5 do outro. Ok? Então você vê as tábuas da lei, tem 10 mandamentos, são assim. É muito possível que não fosse dessa forma. Alguns acreditam que as tábuas da lei cada tábua tinha os 10 mandamentos. Então eles tinham uma cópia. Ok? Então Deus deu para eles como é que funciona um contrato, como você vai fazer? Tem uma cópia que fica com a pessoa e uma que fica com você. Então Deus faz essas 2 tábuas, com cada uma contendo 10 mandamentos. Ele entrega para Moisés as 2 e fala: você faz o seguinte, Moisés, uma via é sua, uma via é nossa da Trindade, uma via é sua e do povo. Observe isso. Futuramente, as tábuas vão ser colocadas dentro da Arca da Aliança para ser preservada para gerações, junto como no texto que vocês viram hoje, também o maná. Impressionante a bondade do nosso Deus. Por gerações o maná ficou dentro da arca sem se estragar. Ele se estragava de sexta para sábado, mas por anos ficou dentro da arca sem nunca se estragar, sem nunca dar bicho, sem nunca cheirar mal. Vocês leram, não sei se vocês perceberam que o maná era biodegradável. Nosso Deus, não dá para falar de ecologia, vai sair muito do assunto, mas fica aí um adendo para você que batia o sol, ele derretia, entrava no solo, tudo bem. E eu tenho certeza, se o maná existisse hoje e alguém fosse pesquisar, ele tinha propriedades que faziam bem para a terra. Não tem a menor dúvida. As formigas agradeciam. Pode ter certeza, porque era adocicado e produzia mel ali. Nossa sociedade vive hoje a busca de
não está na moda. Honrar pai e mãe é totalmente fora de moda. Pelo contrário, hoje a moda é culpar os pais. Pode sentar com adolescentes. E você pode até pegar adolescentes da igreja e falar assim, qual é o seu maior problema? Meus pais. E se você for numa escola secular e perguntar qual é o seu problema? Alguns vão falar meus pais, outros vão falar minha mãe, é meu pai, minha mãe que briga muito comigo. Então não é moda, você não vai ser popular se você honrar o seu pai e sua mãe. Os pais erram bastante, eu erro, vocês vão errar quando forem pais. Mas a Bíblia nunca manda você fuçar nos armários da sua vida em busca das falhas do seu pai. Não há sequer um texto na Bíblia falando assim, olha, avalie aí como seu pai e sua mãe foi, para você descobrir consequências de como você é hoje. Nenhum texto. Mas mandar honrar pai e mãe, a Bíblia manda 9 vezes em toda a Bíblia. Ela fala, honra o teu pai e honra a tua mãe. Honra o teu pai. Ele bate nessa tecla. Na sociedade de Israel isso era tão certo e tão severo que era possível ser aplicado a pena de morte para um filho que desonrava o seu pai, dependendo do tipo de desonra. Por exemplo, na nação de Israel era totalmente inaceitável um filho agredir seus pais. Gente, é impensável. Se alguém se levantasse e esbofeteasse o seu pai, se o braço não fosse cortado, ele seria morto. Hoje, tem pais que tem que se trancar no quarto, vai dormir e se tranca no quarto, com medo dos filhos. Estou falando na sociedade, espero que não aconteça na igreja, mas há filhos que afrontam seus pais até fisicamente. Eles se levantam assim, como se fosse peitar o seu pai e a sua mãe. E haverá um momento nessa jornada em que o filho vai se tornar fisicamente mais forte. E aí fica muito difícil para o pai e para a mãe. Já vi cenas lastimáveis sobre relacionamento de pai. Uma vez fui a uma casa em que eu sentei num sofá e na minha frente sentou o filho e o pai. E a situação era cômica e trágica, porque havia um colchão, alguém estava dormindo no sofá nesse dia, e o filho simplesmente pegou o colchão e curvou o colchão, fez um L com o colchão. Então, de um lado tinha o filho, do outro tinha um colchão aqui em pé, do outro lado estava o pai, e eu na frente, olhando para os dois. E o que estava acontecendo era o seguinte, ele falou, o filho dizia, eu não posso olhar para o meu pai se não avançar nele. Não posso sequer olhar para ele. E a sociedade está chegando nesse tipo de conduta. Interessante que dos 10 mandamentos nós vimos que exatamente no meio deles, o 5º mandamento é o mandamento honra teu pai e tua mãe. Porque parece-me que se aqueles que acreditam que havia 5 mandamentos em cada uma das tábuas, não vamos brigar por isso, acreditavam que a primeira tábua se referia a relacionamento com Deus. E a segunda tábua, então a primeira tábua é honra teu Deus acima de todas as coisas, não terás outro Deus acima de mim, separa o sábado, ele começa a falar sobre relacionamento com Deus. Na segunda tábua estavam ordens relacionadas ao relacionamento horizontal. Não cobiçarás, não darás falso testemunho, não matarás, tudo nessa esfera horizontal. Então onde encaixar o mandamento honra o teu pai e a tua mãe? É um mandamento vertical ou um mandamento horizontal? Difícil. E parece que Deus situou ele exatamente no meio, para mostrar que quem honra a Deus, honra o seu pai e a sua mãe. Você não pode honrar a Deus se você desonra seu pai e sua mãe. Isso não tem como acontecer. Vamos ver então hoje algumas formas de honrar. Já que a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe, quais são algumas maneiras pelas quais nós devemos honrar? A honra é uma coisa tão requerida que se alguns pais brincam, às vezes é aniversário de um pai, de uma mãe, alguém pergunta, o que você gostaria de ganhar de presente? E é comum ouvir pais dizendo, eu queria filhos obedientes. Olha, não tem como mandar filhos um pouco mais obedientes? E esse é o sonho de famílias, filhos que honram, filhos que os obedecem, filhos que honram e obedeçam. Formas de honrar pai e mãe, adolescentes, prestem atenção, os adultos também, porque você tem seu pai e sua mãe viva, passa por isso aí.
Obediência nós já vimos semana passada, imediata, inteira e interna. Se você não faz isso, você não honra, tá? Já para aí. Outra forma é você demonstrar respeito. Filhos precisam colocar na mente o seguinte: eu preciso respeitar meu pai e minha mãe. E preciso respeitar na maneira como eu falo. Eu preciso respeitar meu pai e minha mãe na maneira como eu me dirijo a eles. Eu preciso respeitar meu pai e minha mãe na maneira como eu os apresento. Olha, eu não sei o que eu faço com um jovem da igreja se o jovem da igreja apresentar, se for apresentar para mim: pastor, esse daqui é meu velho. Eu não sei como. Não faça isso. Esse daqui é minha velha. Eu vou falar assim: a senhora dá um licença um pouquinho só? Aí faz igual o desenho: você fecha a cortina, você chacoalha a pessoa bastante, depois você põe de. Inacreditável como tem gente que trata assim. Como assim esse é meu velho? Da onde você tirou esse conceito? Você já pensou se seu pai te apresentasse assim: esse aqui é meu novo? Esse é um objeto, isso aqui é minha nova. Nova o quê? Nova. E quantos filhos desonram o pai com posturas, com palavras, apelidando pais, zombando de trejeitos de pais, zombando de maneirismos, zombando de fracassos que os pais têm. E acham tudo isso normal. Anos atrás, um filho chegava em casa, isso eu não sei, alguns aqui vão lembrar dessa geração. E o filho entrava em casa e falava assim: bênção pai, bênção mãe. Lembram disso? Por que eles faziam isso? Hoje, quando fala bênção pai, bênção mãe, está pedindo o quê? Sua bênção, pai. Sua bênção. Marcelo vai dar microfonia, está ficando alto. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Nós esquecemos de reconhecer. Eu sei que pai e mãe não têm esse poder, como existia no Antigo Testamento, de serem mediadores de bênção. Mas existe uma dinâmica assim, onde você fala: pai, eu gostaria muito de ter a tua bênção no meu namoro. Eu gostaria muito de receber a sua bênção a respeito da faculdade que eu decidi escutar. É do teu agrado, pai? Vocês concordam com isso? Quantos filhos não estão à mínima, não querem saber o que os pais pensam sobre o seu curso, o que os pais pensam sobre os seus futuros ou pretendentes relacionamentos? Quantos filhos não querem saber o que os seus pais pensam a respeito da sua roupa? Há filhos que são desrespeitosos, eles colocam roupas que os seus pais se sentem envergonhados, e eles falam: pai, isso é problema seu, mãe, é problema seu, isso é coisa da sua geração é antiquada, a geração moderna se veste assim. E quantos pais idosos ficam envergonhados com seus filhos, porque percebem na vida dos filhos um desrespeito. O pai está em casa, quer descansar. O filho vai lá e coloca um funk. Ou põe qualquer outro tipo de gênero, pode ser até música gospel. E o pai fala assim: olha filho, eu não gosto muito dessa batida. Não pai, isso é coisa moderna. Desrespeito. Há filhos que não sabem a sua função na casa, o seu papel na casa. E a Bíblia associa nesses dois versículos que temor a Deus, ele deveria redundar em temor e em respeito aos pais. Eu vou ler esses dois textos, Levítico. Se você quiser ler lá, Levítico capítulo 19, versículo 3. Deus dá uma ordem e logo depois diz a razão dessa ordem. Ele diz o seguinte: cada um respeitará o seu pai e a sua mãe, e guardará os meus sábados, porque eu sou o vosso Deus. Então ele associa assim: olha, eu sou o Deus de vocês, cada um de vocês deve honrar o seu pai e a sua mãe. Deus não está brincando com isso, ele é muito sério, porque ele sabe. Por que Deus está preocupado com honra ao pai? Vê se você consegue fazer o desdobramento. Por que honrar pai é tão importante para Deus? Porque ele é nosso? Se você não sabe honrar um pai carnal, você não vai honrar ele nunca. Então Deus está preocupado sim com a sua honra em primeiro lugar. Por isso ele fala assim: honra eles, respeite eles, demonstre obediência a eles.
Então, se você é um filho respondão, se você é um filho que alguns dizem queixo duro, sai batendo o pé, tem uma resposta pronta para cada frase que alguém usa contra você. Você é alguém desrespeitoso e uma pessoa desrespeitosa tem Deus por inimigo. Se você desrespeita o seu pai e a sua mãe, pode ter certo que Deus vai tratar com você, vai tratar com você seriamente. Verso 32. Veja se isso acontece hoje. Olha a preocupação de Deus com a nação de Israel. 32. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu não sei se alguém tem versão diferente para cãs. Como é que está aí? Idosos. Ele fala assim, na presença do idoso te levantarás. O que é isso? Deus está dando ordem de etiqueta. Quando chega alguém idoso, você deveria se levantar, seja para honrar ou seja para ceder o lugar. Se a nossa sociedade obedecesse isso, não precisava ter cadeirinha de idoso, poltrona de idoso em ônibus, no metrô. Não precisava de nada disso. Você viu uma pessoa idosa, você deveria se levantar em sinal de honra. Pastor, mas essa pessoa não merece honra. Honre ela pela idade que ela tem. Não é se ela é merecedora ou não. O texto fala, se levante diante de quem tem cabelo branco. Agora você, irmão, que tinge o cabelo, você fala, meu pai tinge o cabelo, não vou levantar. Não, não é isso que ele está falando. Tá bom? Não é a cor do cabelo que dita o respeito. Ele está falando sobre idade. Ele está falando, respeite essa pessoa porque ela é mais idosa. Respeite essa pessoa. Isso daqui, se você aplicar para todas as faixas, todas as áreas da vida, ensine isso daqui numa escola. Você falar para um aluno, não sei quantos de vocês lembram disso, o professor entrava na sala, os alunos se levantavam. Hoje o professor entra na sala, o professor tem desesperado, ele fala, por favor, façam silêncio. Por quê? Porque não existe respeito. E esse respeito não existe na família. Então ele é levado para a sala de aula. Não tem nenhum respeito. Anos atrás, quando uma professora chegava um aluno novo na escola, e o aluno novo ia ser levado pela coordenadora, por alguém para ser apresentado na classe. Quando o aluno novo entrava na sala para ser apresentado, sabe o que a classe fazia? A classe ficava em pé para receber, sinal de respeito. Nesse ponto, os orientais estão muito à frente da gente. Muito à frente. O pai chega na sala, às vezes o filho está deitado no sofá, ocupando os 3 lugares. Ele é capaz de falar para o pai, olha, tem cadeira na cozinha. Gente, vê o pai chegando, a mãe chegando do supermercado com sacolas e sacolas. O garotão ou a garotona está lá. Agora não dá, pastor, estou no meio do seriado. The Walking Dead. Não posso sair. Tomara que saia um zumbi da televisão e te esgane para você parar com isso. Respeito, demonstre respeito. Você tem que se esforçar. Não, olha, eu não tenho aqui uma receitinha de bolo, mas eu quero dizer para você que de todas as formas você tem que achar uma maneira de respeitar o seu pai e sua mãe. Respeitar pai e mãe é também quando você para um carro e está chovendo e você é capaz de pegar um guarda-chuva para cobrir o seu pai e sua mãe para que eles entrem no carro. Porque durante muitos anos da sua vida foi exatamente isso que eles fizeram com você. Eles foram levando chuva nas costas, mas com guarda-chuva carregaram você e colocaram no colo. No carro. Mas quando eles vão pegando idade, eu consigo entrar mais rápido, eu não quero me molhar, eu fiz chapinha. Não dou a mínima para chapinha, Deus não quer saber da chapinha, Deus quer saber do seu respeito. Deus quer saber, Deus está olhando a maneira como você trata, como você fala, como você age. Se você não demonstra respeito, você não honra o seu pai e sua mãe. Aprenda isso logo, de pronto. Pai, você olha para o seu filho e já vê se ele respeita você. Uma outra maneira de você honrar seu pai e sua mãe é você ter um bom testemunho. Quantos filhos envergonham seu pai por falta de testemunho? Olha o que diz Provérbios 27. Provérbios capítulo 27. Versículo 11. O sábio diz assim: filho meu, ou seja sábio, filho meu, e alegra o meu coração. Para quê? Meu filho, seja sábio, por favor, alegra o meu coração. E aí ele diz, para quê? Por que eu quero que você seja sábio?
E ele termina dizendo assim: para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Quantos pais são chamados na escola porque o filho e a filha não têm testemunho? E, gente, eu não estou falando de ser crente, não. Não estou falando de ser testemunho. Ah, pastor, eu tenho que dar testemunho com camisa de Jesus. Não é isso. Testemunho de educação. Pais, entendam uma coisa. E lidem com os filhos, entendam uma coisa. Muitos de vocês, adolescentes aqui, são mal educados. São desordeiros na escola. São respondões. E vai cartinha de advertência para o pai. E chama pai na escola. E chama mãe na escola. E vem coordenador, e vem coordenadora, e muda de escola, e vai para essa escola. O problema não é a escola, não é o coordenador, o problema é o filho. O filho não sabe dar bom testemunho. E você não sabendo dar bom testemunho, você envergonha seu pai e sua mãe. As suas notas na escola são baixas, você dá mau testemunho. A menos que você tenha algum problema, alguma dificuldade. Ah, eu não consigo enxergar, preciso de óculos, eu não consigo ouvir. Mas se sanar dos problemas de saúde é só malandragem. E malandragem se cura com cinta, com vara. Se o seu filho desonrar você, pai e mãe, se o seu filho não der bom testemunho na escola, eu tenho uma sugestão para você. O seu filho está envergonhando você com testemunho? Preste atenção, eles não vão gostar, mas é maravilhoso, muito bom. Vá na escola do seu filho. A hora que o seu filho chegar em casa, sua filha chegar em casa, desobedeceu. Eu vou falar o que eu faria com a minha filha. Tá bom? Para ficar prático. Minha filha chega em casa e ela fala assim, tá aqui a agenda, todo dia vem uma agenda e tá lá. A Samara hoje puxou o cabelo da professora, tacou o apagador nela, sei lá, fez alguma coisa que eu olho e falo, é grave. Primeira coisa, você precisa corrigir o seu filho. A pastora está falando de correção física? Tô contrariando Freud, Nani e tudo mais. A Bíblia diz, faça isso. Corrija o seu filho e ele dará delícias à sua alma. Agora, eu já falei sobre correção de filho aqui, algum desses encontros, acho que eu falei, né? Então, por favor, não é espancar, não é ser desproporcional, nada disso, é equilíbrio. Mas correção proporcional. Corrigiu ele? Se arrependeu? Não. Então, agora você agrava a disciplina. Disciplina não é só física, você vai colocando privações, vai colocando a situação cada vez afunilando mais. Ah, tá bom, chegou o arrependimento, pediu perdão. Ele reconheceu que está errado, ela reconheceu que está errado. Eu pegaria minha filha, levaria para a escola. E chegaria na frente da coordenadora, chamaria a coordenadora e falaria, ela tem algo para dizer para você. E ela teria que se retratar com a pessoa, com a coordenadora da escola. Não foi a coordenadora que ela ofendeu, foi quem? Foi a professora. Vai se retratar com a coordenadora. Depois que se retratar com o coordenador, eu falo assim, senhora, dá licença, eu queria levar minha filha na sala porque ela tem algo para dizer para a professora e para a sala toda. Porque ela fez isso na frente de todo mundo. Agora você imagina a cena, minha filha de 10 anos entrando na sala, o pessoal achando ela o máximo. Porque, nossa, ela enfrentou a professora. Aí você entra na sala, dá licença, essa aqui é minha filha, ela tem algo a dizer. E ela fala para a professora, me perdoa, às vezes ela fala baixinho, ela fala, não, fala alto, filha, fala alto. Vai pedir perdão para a professora. Depois que pedir para a professora, vai dizer para a classe. Queria pedir perdão para vocês porque eu dei um péssimo exemplo. Olha, o que eu fiz foi terrível. O que vai acontecer com ela? Com os amigos. O que os amigos vão fazer dela? Vão zombar. Ela vai ser motivo de riso. É exatamente o que eu quero. Eu quero que ela seja envergonhada. Porque se ela for envergonhada, sabe o que vai acontecer? Não faz mais. Agora, se é tudo normal para o seu filho, ele chega em casa só com um papelzinho e fala, a coordenadora mandou aqui, ó. Eu tinha 5 estrelinhas, agora só tenho uma. Acontece o quê? Não acontece nada. Você vai criar um delinquente. Seu filho te envergonha, exponha ele a vergonha. Deus faz isso, gente. Exponha a vergonha, ele vai parar. Vai parar. Bom. É difícil, porque às vezes eu vou contando histórias aqui, eu também não quero ferir um princípio do que eu falei, né? A gente também não pode envergonhar os filhos, mas eu tenho muitas histórias das minhas filhas, e se eu ficar contando vai complicar. Vou contar só mais uma, elas não estão aqui, né? Eu vou mudar os nomes, tá bom? Não, das minhas filhas, Márcio. Hã?
Do apagador na professora, aquilo foi hipótese. Isso não aconteceu. Senão ela estaria sem mão. Anda assim. Foi hipotético. Eu não sei, quando a Isa comprava peça íntima para as crianças, quando elas eram bem menor do que elas estão hoje, se bem que a Stephanie tem 7, né? E a Isa comprou calcinhas que pareciam cuecas. E eu lembro que uma vez a Samara colocou, era mais confortável de usar. E ela nunca ligou, usava lá 5 anos, 6 anos, usando uma boa. Mas era calcinha mesmo, só que tinha um formato, não sei como que se chama isso, mas deu para entender, ok? Era só mais... Como? Cueca feminina, existe isso? Então, é cueca feminina. E a Stephanie achou o máximo. O dia que ela viu ela de cueca, a Stephanie falou o seguinte: ah, Samara usa cueca. Samara que não ligava até então, o que aconteceu? Comecei a ligar, não, eu não quero mais usar. Eu falei, como assim? E um dia a Samara chorando, veio falar comigo e falou, papai, olha, a mamãe está comprando cueca para mim. Eu falei, cadê? Ela mostrou, eu falei, não, filho, isso não é cueca. Ela falou, não, mas parece cueca. E a Stephanie está zombando de mim. A Stephanie está zombando de você? Tá. O que ela falou? Ela criou uma musiquinha lá dizendo que eu uso cueca. Tá bom. A Isa comprou para a Stephanie também. Eu peguei uma folha de papel sulfite, isso é bullying. Peguei uma folha de papel sulfite e eu escrevi, eu também uso cueca. Ok? E chamei a Stephanie, vem aqui, filha. Ela entrou, falei, você zombou da sua irmã? Zombei. Foi legal? Foi. Sendo sincera, ela não sabia o que eu ia fazer. Foi o máximo. Eu peguei pedacinhos de fita crepe, e eu peguei o papel, coloquei aqui nela e prendi. Falei, agora vai no espelho ler. Ela leu. Eu também uso cueca. E começou a chorar. Não precisava falar nada. Ela começou. Falei, tá chorando por quê? Não é legal? Não foi divertido? Você quer ir para a escola assim hoje? Não. E, gente, ela não foi para a escola, claro, não foi com isso. Mas muitas vezes, quando uma criança é envergonhada, sabe o que ela aprende? Ela fala, eu não posso fazer isso. Se o seu filho te envergonha com um péssimo testemunho, mostre para ele o quanto é importante um testemunho. Olha, a coordenadora da escola vai achar o máximo. Eles vão achar que você é ET, mas eles vão achar o máximo. Se chegar na escola e falar, meu filho quer pedir perdão, bom testemunho. João 3, eu li Provérbios? Eu li. João 3, 4, eu vou citar para você, tá bom? Aí você, pela fé, lê aí por causa do nosso tempo. João diz assim, olha, não há maior prazer do que esse, eu não tenho maior prazer na minha vida do que saber que os meus filhos andam na verdade. E aí João está falando dos seus filhos da fé. Mas olha, a maior alegria de um pai é receber notícias de que os filhos andam com bom comportamento, com bom testemunho. Então, bom testemunho é uma exigência que você tem que ter. E você, adolescente, é seu dever ter bom testemunho. Se você não tem um bom testemunho, é porque seus pais estão afrouxando com você. Tem que apertar. Se não apertar, vai piorar. Ok? Pai, se você quiser saber como fazer mais, fale comigo. Eu tenho uma série de ideias muito boas para você. Tem ideias para adolescentes também, filhos maiores. Estou pensando em escrever um livro sobre isso. Como envergonhar seu filho adolescente. Ó. Vou fazer um adendo no livro lá que está escrito já. Filhos precisam honrar os seus pais pedindo conselho. Olha a maneira de você honrar seu pai e sua mãe. O filho pede conselho para o pipoqueiro, para a amiga da escola, para todo mundo. Pede conselho pelo WhatsApp para pessoas que põe no grupo, no Facebook, mas não chega o pai e a mãe. Nunca pede conselho. O pai e a mãe não se sentem honrados. Quando foi a última vez, filho, que você sentou com seu pai e falou, pai, eu queria um conselho nessa área. E eu não estou falando de adolescentes, não. Até filhos casados. Sentar com o pai, sentar com a mãe e falar assim, pai, qual a sua opinião sobre isso? Entenda, eu vou repetir a palavra. Opinião, conselho, é ordem? Não estou falando de ordens. Existe uma fase na vida dos seus filhos que eles vão estar debaixo de ordem. Nessa fase da vida,
Ainda assim você pode dar conselhos, você pode deixar seu filho decidir. Mas existem fases na vida que você tem que dar conselho. Agora, filhos precisam procurar os pais e perguntar: pai, o que você faria nessa situação? Estou pensando em comprar esse imóvel, não tenho certeza se é um bom negócio ou não. Quantos pais vão se alegrar porque falam: eu estou sendo honrado, ele está considerando, ele está lembrando de mim. Agora, se você fala assim: meu pai, eu não ligo para a opinião do meu pai, não ligo para a opinião da minha mãe, vou perguntar para quê? Quando foi, quem sabe, adolescentes aqui que vão perguntar para o pai, mulheres, adolescentes mulheres, presta atenção, colocou uma roupa, vá para o seu pai e pergunte: pai, estou vestido adequadamente? Não é esperar o seu pai falar: olha, essa roupa, filha, está muito justa, está muito curta, está muito transparente. É você perguntar: pai, essa roupa aqui, essa roupa te honra? Se eu sair com você, você vai se sentir bem? Ou você vai ficar andando na minha frente assim? As pessoas passam, você fica me protegendo. O seu pai se envergonha com a roupa que você tem. Eu fico, quando tinha que comprar... Obviamente, a história da minha casa não dá para ficar contando, né? Mas... tente comprar, pais que tem crianças pequenas e mulher. Vai, moda praia. Você fala: vamos para a praia. Sai nas lojas para comprar maiô. Maiô já é raridade, tá bom? Não vou nem falar biquíni, mas maiô. Tente achar maiô para você ver o que você acha. É inacreditável. A única roupa decente que você acha de maiô é aquelas maiôs de natação, que tem shortinho, tem perninha. Aí minhas filhas falam: pai, mas não está comprido demais? Eu falo: não, tá bom, isso aí tá bonito, tá muito bonito. O pessoal usa isso aí na Olimpíada. Nossa, é coisa de atleta. Pode usar que você tá bem vestido. A Isa lembra de quando as crianças iam para a praia com roupa aquelas de surfista? Filho de pastor é terrível. Pastor não é terrível não, mas filha de pastor é terrível a vida delas. Muito bem. Quer honrar o seu pai e sua mãe? Peça conselho. Você não pede conselho nunca. Você não honra eles. Se você falar: meu pai e minha mãe não tem nada para me aconselhar, você está desonrando ele. Peça para ele quando você é casado, quando você é solteiro e quando você é criança. Conselho de pai. Deixa eu fazer um adendo para pais aqui. Pelo amor de Deus, pais. Se você der um conselho e seu filho não acatar, não fica com tromba. Não fica irritado. Porque era o quê? Conselho. Ele quis considerar em tantas opiniões a sua. Agora, tem pais que os filhos não pedem conselho, porque quando pede conselho, o pai entende que é o quê? A mãe entende que é uma ordem. E aí o filho está casado, tem filhos. O filho tem medo de perguntar, porque pergunta, o pai e a mãe vão ficar bravos. Falam: eu orientei e fez um mau negócio. Tem carros que eu nunca compraria. Tem uns carros, o meu irmão, o Márcio, tem um carro, como que é aquele carro que tem uma boquinha, Márcio? Chery? É um chinês, um carro chinês. Parece um Teletubby, você não sabe o que é. Hã? Da Chery, isso, Chery. É pequenininho, gente. Eu acho que só caberia eu. Não dá para comprar o carro, dar esse carro para a família. Então, vamos supor que minha filha falou: pai, eu estou querendo comprar um desse violeta com amarelo. Eu vou dizer para ela: filha, olha, não é bom por causa disso. Vai ser difícil vender, vai perder muita coisa. Mas se ela decidir comprar o carro? Ela vai aprender na prática. Quando ela for vender, a pessoa vai olhar o carro e vai desvalorizar. Ela tem que aprender. Mas eu não posso ficar bravo se ela não ouviu o meu conselho. Porque é um conselho, não é uma ordem. Agora isso muda. Se a sua filha adolescente vai comprar o carro com o seu dinheiro, aí não. Aí não é conselho não. Aí a história muda um pouquinho. Fala: esse eu não compro. Ok? Pastor, tem uma coisa errada. Já percebeu alguma coisa ali? Não tem versos. Porque tem tantos versos que nós vamos passar a noite olhando provérbios. Filho meu, dá-me o teu ouvido. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, escuta o que eu estou dizendo. Escuta a tua mãe. Não despreza eles quando ficarem idosos. Filho meu, filho meu. O livro de provérbios é só pedir conselho. Se você lê lá, tá bom? A base bíblica aqui, Provérbios 1, de 1 a 31. É um texto à vontade para você ler. Gratidão. Filhos demonstram honra para os seus pais quando demonstram gratidão. Colossenses 3,16. Esse é o texto que nós demos uma olhada semana passada, um pouquinho adiante, nós vimos sobre Colossenses.
Na verdade, o texto que nós vimos semana passada foi o verso 20. Mas para você se situar, olha o que acontece no verso 16. A introdução do texto. Filho, obedeça o seu pai e honre o seu pai. Antes de ele falar de honra e obediência, olha como ele introduz o assunto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha como ele termina o versículo. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. E ele diz assim agora. Com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja por palavra ou seja em ação, fazem em nome do Senhor, dando graças a Deus. Ele fala de um coração agradecido. Assim que ele termina de falar, tenha gratidão, profunda gratidão, ele vai começar. Esposas, sejam submissos, pais, filhos. Mas o que inicia toda a conversa aqui é um coração onde a palavra de Deus, a pessoa de Deus habita ricamente. E essa pessoa transborda-se em gratidão. Você já agradeceu seu pai, sua mãe? Quantos sonhos eles abriram mão para que você desfrutasse de coisas? Pais seriam muito mais prósperos se eles não tivessem que bancar você. Você custa caro e tem filho que é ingrato. É ingrato. Se o pai não levar ele no hotel que ele quer, se não comprar a roupa que ele quer, não importa se o pai está podendo ou não está podendo. O filho fica bravo, a filha fica brava porque é um coração ingrato, não reconhece todo o esforço que foi feito. No século passado, tá bom? Para vocês terem uma ideia, o meu avô, o pai do meu pai, muitas vezes voltava do trabalho do centro de São Paulo. Naquela época o ônibus era coisa rara, ele voltava a pé. E quem conhece São Paulo, saía do centro de São Paulo e voltava a pé até as zonas norte de São Paulo, andando horas, para economizar o dinheiro do ônibus, para quando chegar em casa comprar pão para os filhos. Será que os filhos têm dimensão do que é honra? Porque é muito fácil terminar aqui o culto, sentar, pai, vamos passar no McDonald's, pai, vamos passar na lanchonete, pai, vamos fazer isso e aquilo. Não sabe quanto custa. Não tem a menor dimensão de quanto é isso. E nem liga. Não sabe. Às vezes a mãe faz uma comida e aí vem o filho e fala, só tem isso? Como só tem isso? Eu queria filé mignon, não tem, só tem arroz, feijão e contrafilé. E gente, nós precisamos ter um pouquinho mais de gratidão pela roupa que você tem, pela casa onde você dorme. Se você não é grato, você não honra o seu pai e a sua mãe. Você precisa verbalizar isso. Meus pais sabem, você tem que verbalizar isso, se esforce. Se não dá para fazer isso, escreva uma carta, manda um cartão. Diga, era um dia de aniversário, dia das mães do pai. Diga a importância para eles. Diga o valor que eles têm. Não espera a vida terminar para que a gratidão seja manifestada. Vou falar de um ponto agora. Acho que é o último. É o último, Marcelo? Tem 2. Tem 1? É o último. Esse os pais vão gostar. Então... olha aí. Você quer honrar seu pai? A Bíblia fala sobre retribuição. O que é retribuição? Retribuição é que você tem que... olha lá, 1 Timóteo. Só avançar um pouquinho, está em Colossenses. Esse texto aqui o pessoal não estuda muito não. Ali está, Paulo vai dar ordem sobre cuidados da família. E ele diz o seguinte, honra, olha a palavra honra aparecendo aí, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguém tem viúva, se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para recompensar ou para piedade com a sua própria casa. Grifa essa expressão agora. E, a palavra que aparece. Como? Retribuir, outra palavra. Recompensar quem? O que é? Pais e avós, tá em outra versão? O que é? Na minha versão está progenitores. O que é recompensar? É dar de volta. Dar de volta o quê?
nesse texto aqui é mais do que isso, Márcio. Sabe do que ele está falando? Dinheiro. Preste atenção. A mesma palavra que ele usa aqui para recompensar os pais. Então, filhos são investimentos. Preste atenção no que eu vou dizer. Invista bastante. Se os filhos estiverem ganhando bem, eles têm que recompensar você. Recompensar como? É quando seus pais chegam numa velhice, que os filhos muitas vezes recompensam, pagando um convênio, custeando viagens. Olha, pai, vamos viajar? Não posso. Não, pode sim. Nós já compramos a passagem aqui, vamos juntos. Olha, pai, nós vamos fazer uma festa, nós vamos fazer. Você vai junto. É quando filhos começam a pensar em passeios, em programações, expandindo um pouco mais, pensando nos seus pais. Não é você agora que está bem, se tornou engenheiro, médico, advogado, está ganhando bem na vida, agora fala assim, agora eu vou conhecer as ilhas gregas. Quantas vezes seus pais queriam conhecer a Israel, conhecer a Itália, tiveram que abrir mão para sustentar você. E agora que você tem condições, você não quer retribuir. É hora sim de você recompensar com... não estou falando de comprar, hein? Não é dar dinheiro para... recompensar, é presentear, é cuidar financeiramente do sustento, é cuidar financeiramente para que os pais tenham saúde, acesso à saúde. Ah, mas eu não tenho condição. Se você não tem condição, Deus sabe disso. Então você faz de acordo com o que você pode. Agora, se você tem condição e não faz, a Bíblia chama isso de desonra. A mesma palavra que eu falei de recompensar aparece no versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Paulo usa a mesma palavra para dobrados honorários. O que é um honorário? É um pagamento. Então ele usa a mesma palavra. No mesmo capítulo, ele fala assim, olha, vocês devem recompensar os seus progenitores. Quando foi a última vez que você levou seu pai e sua mãe para passear? E que você pagou para eles? Você levou a passear é uma coisa, pagar é outra. É bom, né, dona Lídia? Cadê o Marcelo? Marcelo, aí. A mãe está rindo aqui. É bom, pode parar aí. Prepara a carteira. Pode falar, depois a senhora me fala para onde a senhora quer ir, que eu vou passar para ele ali. Só minha mãe que não pode, mas tem 2 irmãos aqui, pode pedir. Mas a vantagem de ter mais filhos é essa agora, tá vendo? Só falar que quero ter um filho só. O filho vai bancar sozinho as viagens no futuro. Você tem 3, 4, você divide. É assim que você faz. Mas é isso, gente. Não tem outra maneira. É retribuição financeira mesmo. Uma maneira de honrar pai e mãe é você retribuir todo o investimento que eles fizeram. Há pais aqui que não fizeram faculdade. Você pôde fazer faculdade, eles pagaram para você? Vai retribuir sim. Tem que retribuir. Não invente esse negócio. Não, agora meus pais só querem herança. Que herança? Vai retribuir. Tem que retribuir. Pai, de vez em quando, faz isso, sai com os filhos e fala assim, você vai pagar o sorvete? Pode falar. Às vezes você dá a mesada para ele, você vê ele contando, fala assim, dá a mesada e fala assim, vamos tomar um sorvete? Logo depois que você dá a mesada, você já lembra ele. Queridos, há muitas maneiras aí de você pensa aí à vontade de como retribuir. Era a última, Marcelo? Não? Tinha outra? Não expor a vergonha deles. Isso daqui eu já falei alguns domingos atrás sobre o que Cã fez com Noé. Então, uma maneira de você honrar seu pai e sua mãe é... Você sabe que seu pai e sua mãe têm defeitos? Tem. Então não fica contando para todo mundo os defeitos dele. Gente, que coisa triste isso daí. Então os adolescentes sentam lá e começam a falar, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Brincam, fazem piada do pai, da mãe. Meu pai e minha mãe, fala lá assim, meu pai grita em casa. E você está contando isso para os outros para quê? Você está querendo honrá-lo? Por que você está expondo esse pecado? Ele tem pecado. Minha mãe é descontrolada, minha mãe gasta muito, meu pai é não sei o quê. E você vai ficar contando? Qual é a razão de fazer isso? A Bíblia fala que uma maneira de honrar os pais é isso aqui, ó. É não expor para ninguém as vergonhas deles. Última coisa ali, ó. A razão de tudo isso. Por que eu tenho que honrar? O texto termina em Efésios, capítulo 6, verso 3, dizendo assim, para que te vá bem e vivas por muito tempo na terra. Eu teria que fazer um outro domingo, só para explicar isso daqui. Então, eu não quero fazer mais um domingo para filhos. Mas, o que você tira de lição aí é simples.
no Antigo Testamento, pode ser que isso seja um eco desse texto aqui, ó, Deuteronômio 18, 21. Esteja ecoando. Eu não sei o que diz Deuteronômio 18. O texto dizia assim: se alguém tem um filho contumaz, rebelde, beberrão, desobediente, que afronta o pai e a mãe, desonra o pai publicamente, os pais deveriam levar eles aos anciãos da cidade, e esse filho seria morto. E Deus diz: aí o pecado vai cessar em Israel. Vocês devem fazer isso. Parece-me que há um eco do que está acontecendo aqui. A ideia não é uma garantia de você falar assim, então quer dizer que uma criança que morreu com 12 anos de câncer é uma criança que não honrava o pai e a mãe? Não, você não pode fazer isso. É terrível. É cruel. O texto está nos dando aqui um forte indício de que existe um círculo de segurança na honra e na obediência. Um filho que obedece o seu pai, ele tende a viver a vida numa esfera de mais segurança, maior segurança do que os desobedientes. Dá para entender isso? Não estamos falando de promessa. O pai fala assim: filho, não ande com aquelas pessoas. Uma ordem simples. O pai está criando um círculo de segurança. Quando o filho decide atravessar esse círculo, ele está se expondo. Ele pode morrer. Se ele morrer, ele morreu por desobediência. Então, se ele anda aqui, ele anda seguro. Um filho que honra o seu pai e a sua mãe, nesse contexto de Deuteronômio, ele também estava seguro. Ele nunca seria apedrejado ou morto, porque ele demonstrava honra aberta pelos seus pais. Então eu só queria deixar claro aqui que não tem a ver com promessa de que se eu honrar meu pai e a mãe, eu vou viver essa vida, eu vou morrer com 100 anos. Não. Pode ser que no projeto de Deus você morra antes. Agora, é muito provável que quem desonra pai e mãe morra cedo. É muito comum isso acontecer. Basta você ir nos presídios, basta você ir na FEBEM, basta você ir em muitos lugares, você vai descobrir que filhos desonrosos tendem a falecer cedo na vida. As aplicações desse texto são aí. O que fazer com pais indignos de honra? Seu pai e sua mãe... seu pai e minha mãe não é incrédulo, meu pai... enfim, pense na indignidade que você quiser. Enquanto alguns filhos honrarão pais com alegria, outros terão de fazer por dever e até com tristeza. Deus não quer saber se seu pai é digno de honra ou não. Não tem o texto dizendo: filhos, honrem aos vossos pais se forem dignos. Ele fala: honra o seu pai. Pastor, ele não merece. Olha o que ele fez com a gente. Ele abandonou a gente. Olha, agora ele tem outra família. Não interessa. Honra ele. Quando ele chegar, você vai saudá-lo, você vai cumprimentá-lo. Quantos filhos precisam aprender isso daqui? Ó? Indigno, pode ser, se o pai seja ou a mãe seja, honra, merece honra a vida toda. Outra lição é: lembre-se que Deus te colocou nessa família por algum propósito. Não dá tempo de ler, só anote o texto, depois você leia lá. Há alguma razão. Ele está contando a história de José. Você acha que foi bom para José nascer na família onde os irmãos perseguiam ele? Ser vendido como escravo? 17 anos de idade, gente. Sofrimento demais. Agora, você não escolheu a família que nasceu. Nasci numa família que meu pai é alcoólatra. Nasceu, Deus te colocou lá. Você não pediu. Ele soberanamente colocou você ali para moldar você. Nasci numa família que meu pai batia muito, minha mãe fazia não sei... Dê as razões que você quiser. Deus te colocou nessa família por algum propósito. Talvez você descubra. Se você não descobrir, no mínimo você sabe que tem que honrar. Terceiro, aprenda a valorizar as contribuições positivas que seus pais tiveram na sua vida. Acha aí. Meu pai nunca contribuiu nada. É mentira. Alguma coisa de bom eles já fizeram para você. Se não teve nada de bom, foi nascer, já é uma coisa boa. Você está aí. Honrar pais e mães não é opção, é obrigação. Pedir perdão a seus pais, se hoje sua vida não tem demonstrado respeito a eles. Então hoje, adolescente, tem que chegar em casa, pai, só fique observando. Seus filhos vão falar: pai, me perdoa, eu tenho sido aqui respondão, tenho te desonrado na escola. Seu filho não pede perdão para você nunca, algo está errado. Preste atenção aí dê um pouco mais de atenção a isso. Agradeça a Deus por seus pais, mesmo por aqueles que já se foram nesta vida. Olha aí. Uma vez eu conversei com um senhor aqui nessa igreja, muitos anos atrás. Ele tinha problema com uma pessoa que faleceu, foi embora. Eu falei: mas
Ah, não me perdoa. Mas a pessoa já morreu. O que eu faço? Eu falei, pede perdão para Deus. Pede perdão para Deus, Deus fala com ele. Fala com ela. Ele acerta lá. Se acerta com ele. Na esfera espiritual só Deus pode fazer. Mas tem pessoas que, os pais partiram e alguns não perdoam os pais por erros que fizeram. Você tem que perdoar os seus pais. Você pode falar para mim, o seu pai foi o pior. Você fala, meu pai, olha, depois do diabo foi o segundo. A Bíblia vai dizer para você, perdoe a ele. Se você é crente, ela vai dizer para você, perdoe-o. Perdoe-o. Você poderia até acrescentar a frase de Jesus, perdoa-o porque ele não sabe o que faz. Ele já fez. Há muitos pais que agiram com seus filhos de maneira tão dura, tão equivocada, e morreram. Nunca pediram perdão para o filho. E agora o filho carrega o resto da vida a mágoa. Perdoa. Deixa o seu pai e sua mãe. Passou. O que importa é a sua vida hoje. Tá bom? Acabou? Isso. A obediência termina quando o filho sai de casa. A honra nunca termina. Você vai honrar sempre. Vamos orar. Pastor, não deu tempo de copiar tudo. Você pode pedir o slide, eu mando para você. Não tem problema. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, quão difícil é para as famílias entenderem a necessidade de honra. Quantos filhos adultos, Senhor, que desonram a memória dos seus pais. Como nós acabamos de falar, há filhos que não perdoam o pai e mãe pelos que eles fizeram de maneira alguma. Carregam amargura no coração por causa dos erros verdadeiros, reais que os pais fizeram. Por favor, que do céu o Senhor derrame graça para que esses corações sejam perdoadores. Para que esses corações encontrem a leveza do perdão. Para aqueles que têm pais ainda vivos, que cometeram erros. Há inúmeras famílias de crentes no Brasil e no mundo em que pais abusaram dos filhos. Abusaram sexualmente, exploraram financeiramente, emocionalmente. Não importa o que aconteceu, Senhor, que esses filhos possam ceder perdão, possam perdoar os seus pais, possam sair desse culto leves, colocando todas as mágoas, todas as ofensas que os pais fizeram aos pés da tua cruz. Assim como o Senhor nos perdoou, nosso pecado era grande, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Desperta o coração de cada filho, adolescente dessa igreja, de cada criança. Quantos filhos desonram seus pais, envergonham seus pais publicamente, na igreja, na escola. Quantos filhos têm comportamento totalmente inadequado. E independente se eles são convertidos ou não, eles devem honrar o seu pai e sua mãe, devem demonstrar respeito, devem buscar conselhos, devem demonstrar gratidão. Desperta esses filhos para isso, Senhor. Que eles caiam em si, peçam perdão dos seus pecados. E a todos os filhos que estão aqui, que têm condição de retribuir financeiramente, que o Senhor permita que haja retribuição com alegria por tudo que os pais fizeram. Que os pais possam desfrutar da velhice da vida, cientes de que aqueles que eles ampararam durante anos, agora também os ampararão. Esse é o ciclo da vida. Que nenhuma família entre nós e no seu povo se encontre como daquela senhora que foi colocado no canto de uma casa. Porque filhos não sabem o que é honrar verdadeiramente pai e mãe. Que haja um frescor de santidade no meio desse povo, Senhor. Que haja corações quebrantados. Que o verdadeiro avivamento que vem do céu toque os lares dessa igreja. Ao terminarmos essa série de pregações sobre pais, filhos, marido, esposa, a sua igreja caminhe de maneira melhor, mais ordeira. Ajuda a sociedade um dia a perceber que essas duas ordens resolveriam muitos dos seus dilemas. Obediência e honra. Que nós façamos isso. Oramos em nome de Jesus. Amém.